Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cido e nesta videoaula será discutida a condição de existência de triângulos. E as habilidades que serão desenvolvidas ao longo desta videoaula são as seguintes: reconhecer a condição de existência de um triângulo quanto às medidas dos seus lados e dos seus ângulos, bem como verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus e aplicar esse teorema na resolução de problemas. Vamos ver então a condição de existência de um triângulo quanto às medidas dos seus lados. Só existirá ou só irá existir um triângulo se e somente se a medida de cada um dos seus lados for menor que a soma dos outros dois lados e maior, em valor absoluto, que a diferença dos outros dois lados. Este é um teorema para a condição de existência de um triângulo quanto às medidas dos seus lados. E você pode estar me perguntando neste momento: professor, eu não entendi muito bem. Então vamos ver isto de forma genérica com o seguinte triângulo. Imagine que nós temos um triângulo com as medidas dos seus lados sendo A, B e C. Um triângulo com essas medidas só irá existir se acontecer o seguinte. Então, observe bem como nós vamos fazer esta verificação. Escolha o lado A. Se eu escolher o lado A, observe você, A tem que ser menor que B mais C. É isso que estava escrito, que nós dissemos quando lemos este teorema. Então, A deve ser menor que B mais C. Se eu escolher o lado B, B tem que ser menor que A mais C. Se eu escolher o lado C, C tem que ser menor que A mais B. Se essas três condições forem satisfeitas, o triângulo, com as medidas A, B e C, ele existirá. Vamos ver, então, como isso funciona com números. Como isso vai funcionar com números. Construir o triângulo com as medidas 16 centímetros, 20 centímetros e 30 centímetros. Então, observe bem você. Nós temos aqui um segmento de reta medindo 16, um outro segmento medindo 20, um outro segmento medindo 30. E eu quero construir, então, um triângulo que um lado meça 20, meça 16, melhor dizendo, que um lado meça 20 e que o outro lado meça 30. Então, vamos ver se satisfaz esta condição, se é possível construir um triângulo com essas medidas. Então, vamos verificar a condição de existência. Então, vamos escolher o lado 16. Se eu escolher o lado 16, tem que ser menor que os outros dois lados que sobram, ou seja, um 20 mais 30. Verdadeiro. 20 mais 30 é 50 e 16 é menor que 50. Vamos agora escolher o lado 20. Se eu escolher o lado 20, tem que ser menor que 16 mais 30. Verdadeiro. 16 mais 30 é 46 e 20 é menor que 46. Restou verificar o lado 30. Se eu escolher o lado 30, 30 tem que ser menor que 16 mais 20. Verdadeiro. 16 mais 20 é 36 e 30 é menor que 36. Então, verifiquei as três condições e as três condições foram verdadeiras. Logo, existe um triângulo, é possível construir um triângulo com as medidas 16 centímetros, 20 centímetros e 30 centímetros. Então, essa ideia é bem simples. Então, o que deve ficar claro para você até o momento? Que para um triângulo existir de acordo com as medidas dos seus lados, quando eu escolher um lado, ele deve ser menor que a soma dos outros dois. Mas vamos continuar vendo mais alguns exemplos. Portanto, existe um triângulo com essas medidas. Então, observe. Vamos ver este exemplo. Bia tem 3 palitos de medidas 4 centímetros, 15 centímetros e 20 centímetros. Sua tarefa é construir um triângulo utilizando 3 desses palitos, ou seja, 3 palitos. É possível, Bia, construir um triângulo usando os palitos?
Então, vamos imaginar? Vamos ver a condição de existência? Então, vamos escolher o lado 4. Se eu escolher o lado 4, ele tem que ser menor que 15 mais 20. Verdadeiro. 15 mais 20 é 35. E 4 é menor que 35. Portanto, verdadeiro. Se eu escolher o lado 15, tem que ser menor que os outros dois lados que sobram, correto? Então, 4 mais 20, 24. 15 é menor que 24, que é a soma. Portanto, verdadeiro. Nos restou verificar o lado 20. 20, então, tem que ser menor que 4 mais 15. E 4 mais 15 é 19. E 20 não é menor que 19. Portanto, falso. Nessas condições, então, Bia não conseguirá construir o triângulo, pois não se verificou a condição de existência do triângulo quanto às medidas dos seus lados. E qual a justificativa? Quando eu escolhi o lado 20, 20 não é menor que 4 mais 15. Portanto, com essas medidas, Bia não conseguirá construir o seu triângulo. Então, vamos ajudar Bia a escolher 3 palitos que permita realizar a sua tarefa. Então, observe, ajudando Bia. Se ela considerar 6 centímetros ao invés de 4 centímetros, seria possível ela construir o triângulo? Dessa forma, as novas medidas, então, seriam, ela trocaria o 4 centímetros por 6. Então, vamos ver com 6 centímetros, com 15 centímetros e com 20 centímetros. Se é possível, Bia, construir o seu triângulo. Vamos verificar a condição de existência? Então, escolhendo o lado 6. Então, 6 deve ser menor que 15 mais 20. Verdadeiro. Escolhendo o lado 15. 15 é menor que 6 mais 20. Também verdadeiro. Escolhendo o lado 20. 20 é menor que 6 mais 15. Portanto, verdadeiro. Então, com essas medidas, se Bia trocasse a medida 4 centímetros por 6 centímetros, seria possível ela construir o seu triângulo. Mas nós temos que ter a ideia que o triângulo existe com essas medidas, mas ela não é a única. Por exemplo, se Bia colocasse no lugar de 6 centímetros, 7, 8, 9, 10, então nós deveríamos verificar a condição de existência. Então, Bia poderia utilizar outros valores no lugar de 4 centímetros, diferente de 6 centímetros, que seria possível ela construir o seu triângulo. Muito bem. Então, o que deve ficar claro até o momento desta videoaula? Que um triângulo só existe quanto às medidas dos seus lados, se eu escolher um lado e este lado escolhido for sempre menor que a soma dos outros dois. Então, nós vamos ter que fazer 3 verificações, uma para cada lado escolhido. Muito bem. Vamos ver agora um segundo teorema, melhor dizendo, para a construção de um triângulo. E o teorema diz o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. E esse é um teorema importante em geometria. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual a 180 graus. Então, observe. Aqui nós temos os 3 ângulos internos. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. O que diz esse teorema? Que se eu somar A mais B mais C, esta soma deve ser igual a 180 graus sempre. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer deve ser igual a 180 graus. Repito, esse é um teorema importante. Então, vamos ver alguns exemplos com aplicação deste teorema. Então, observe. Em cada triângulo, calcular o valor de x. Então, nesse triângulo, nós temos marcado aqui os 3 ângulos internos. Um mede 80, outro mede 70 e eu quero saber o valor de x. Dá para a gente fazer isso de cabeça, um cálculo mental. Ué, se mede 80, o outro mede 70, nós já temos aqui 150. Se a soma é 180, o que falta para 180? Então, x seria 30 graus. Então, 30 mais 70,
100 mais 80, 180. E o teorema estava satisfeito. Mas vamos resolver isso montando uma equação, porque nem sempre você vai encontrar exercícios que dá para resolver de cabeça. O que der para resolver de cabeça, você até pode fazer. Então, vamos escrever o teorema. Escrevendo o teorema, nós vamos ter um ângulo mede x, mais o outro mede 70, mais o outro mede 80. A soma dos três é igual a 180. Portanto, nós montamos aqui uma equação de primeiro grau. Vamos deixar o x no primeiro membro. X vai ser igual a 180. 70 passa subtraindo, menos 70. 80 passa subtraindo, menos 80. 180 menos 70, 110. 110 menos 80, 30. Que nós já tínhamos resolvido com cálculo mental, né? Então, este ângulo deve ser 30, porque 30 mais 70, 100. 100 mais 80, 180. Vamos ver um outro exemplo. 2x, 3x e x. Observe, aqui não é possível a gente resolver de cabeça. Então, a equação vai nos ajudar. Então, vamos escrever o teorema. Somando os três ângulos internos, que são ângulos internos que estão dentro do triângulo, essa soma é 180. Então, observe você, 2x mais 3x mais x igual a 180. Então, somei os três ângulos e essa soma deve ser igual a 180. Esse é o teorema. Como todos os termos, melhor dizendo, são semelhantes, podemos somar 2x com 3x, 5x, com 1x, 6x. 6x igual a 180. Vamos resolver a equaçãozinha de primeiro grau. Se o número acompanha uma letra, ele está multiplicando. Então, vai aparecer do lado do 180, dividindo. 180 dividido por 6, portanto, x é igual a 30. Então, aqui x vale 30, 2x 60, porque o x é 30, 2 vezes 30, 60. E aqui, esse ângulo, então, valeria 90. Por que 90? 3 vezes x, o x nós achamos que é 30, 3 vezes 30, 90. Então, esses dois exemplos foram resolvidos aplicando o teorema. Qual seja que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Mas vamos ver mais alguns exemplos. Aqui nós temos um ângulo interno mede 3x, o outro mede 2x, e aqui nós temos esta marcação, esse quadradinho com um pinguinho dentro. Esta representação em geometria quer dizer, toda vez que você ver esta representação, que esse ângulo valerá 90 graus. É um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então, vamos montar a equaçãozinha utilizando o teorema. Então, um ângulo mede 3x, mais o outro mede 2x, mais o outro mede 90 graus. Essa soma dos três ângulos internos deve ser igual a 180 graus. Vamos resolver a equaçãozinha. Vamos juntar x com x. 3x mais 2x, 5x. Esse 90 graus vai passar para o lado dos 180 graus. Estava somando, passou subtraindo. Então, nós vamos ter 5x igual a 180 menos 90, 90. Quando nós temos um número acompanhando uma letra, esse número está multiplicando. Então, vai passar para o lado do 90, dividindo. 90 dividido por 5, 18 graus. Então, o valor de x é 18 graus. Portanto, se nós fôssemos substituir o x aqui, 2 vezes 18, 36. 3 vezes o x, e o x é 18, 54. Então, esse ângulo seria 54, esse ângulo seria 36, porque 2 vezes x, e esse ângulo é o nosso ângulo reto, que é o nosso ângulo de 90 graus. Vamos ver mais um último exemplo. Aqui nós temos um ângulo medindo x, um ângulo medindo x mais 50 e um ângulo medindo 10. Então, essas são as três medidas dos ângulos internos. Vamos aplicar o teorema. Somando os ângulos internos, x mais 50, mais 10, tudo isso é igual a 180. Vamos juntar x com x, 2x. Mais 50
vou jogar para o lado do 180, menos 50, mais 10, menos 10. Portanto, nós teremos que 2x é igual a 120, que é 180 menos 50, 130, menos 10, 120. Número acompanhando uma letra, esse número 2 está multiplicando x. Portanto, vai passar para o lado do 120, dividindo. E 120 dividido por x é igual a 60. Pronto, determinamos o valor de x. Então, esse ângulo só mede x, ele mede 50. Esse lado, perdão, ele mede 60, melhor dizendo, né? Esse mede x mais 50. O x é 60 mais 50, aqui nós teríamos 110. Portanto, esse segundo teorema diz que a existência de um triângulo só será possível se a soma dos seus ângulos internos for igual a 180 graus. Muito bem. Vamos ver agora o teorema do ângulo externo. E vamos ver alguns exemplos. Então, neste exemplo, eu quero calcular um ângulo externo que está fora do triângulo, né? Então, nós temos aqui que um ângulo interno mede 60, que o outro ângulo mede 40. Então, aqui nós poderíamos já pensar, resolver isso de cabeça. 60 mais 40 é 100. Se eu sei que a soma dos ângulos internos é 180, esse seria 80. Mas não é esse ângulo que eu quero o externo. Então, observa como que nós vamos resolver esse tipo de exercício. Então, primeiro vamos calcular o ângulo interno que nós não conhecemos. Mas se nós chamamos esse de x, vamos chamar esse ângulo onde eu estou com o apontador marcando de y. Então, nós vamos ter y mais 40, esse é y, mais 40, mais 60, é igual a 180. Y é igual a 180, 40 passou menos 40, mais 60 foi para o lado dos 180, menos 60. Portanto, y vai ser igual a 180 menos 40, 140 menos 60, 80 graus. Então, eu sei que este ângulo aqui mede 80 graus. E nós já tínhamos feito esse cálculo mentalmente. Então, eu sei que este ângulo mede 80 graus. Esse ângulo aqui e o valor de x são ângulos suplementares. E numa videoaula anterior, nós discutimos os que são ângulos suplementares. Ângulos suplementares são ângulos que a soma é igual a 180 graus. Portanto, já definimos qual é o valor de x. Se a soma de 80 com x deve ser 180, então este valor de x só pode ser 100 graus. É o suplemento de 80. Repetindo, ângulos suplementares são ângulos que a soma é igual a 180 graus. Mas vamos ver, para finalizar, mais um exemplo. Quero determinar esse valor de x. Poderíamos fazer isso com um cálculo mental. Observe. Aqui é 90 graus. 90. Aqui é 45. 90 mais 45, 135. Se é 135, obviamente, esse valor de x seria 45. Se essa soma é 180 também, porque eles são ângulos suplementares, x seria igual a 135. Mas vamos ver com a montagem da nossa equação. Então, vamos chamar este valor que nós não conhecemos de y. Então, y igual a 45 mais 90, e a soma dos ângulos internos é 180 graus. Portanto, deixando y isolado, y vai ser igual a 180 menos 45 menos 90. Fazendo essas operações, y é igual a 45. Então, eu tenho que este valor de y é 45. Então, esse 45 com esse ângulo x são suplementares. Então, ângulos suplementares, a soma deve ser 180 graus. Portanto, o ângulo x é igual a 135 graus. Nesta videoaula de hoje, então, nós vimos duas condições para a existência de um triângulo, quanto às medidas dos seus lados e quanto às medidas
dos seus ângulos. Então, veja a videoaula com bastante atenção. Sempre quando tiver uma dúvida, retome o vídeo e assista com muito cuidado, observando todos os detalhes. Até uma próxima. Se você gostou desta videoaula, deixe um like e se inscreva no canal, pois sempre quando eu postar uma videoaula, você receberá uma notificação. Até a próxima.